Você prefere tocar assim? Ou assim? Se você preferiu a segunda opção, então esse vídeo é especial para você. Hoje vamos falar sobre como estudar sério um hino e obter resultados significativos depois da vinheta. Fala pessoal, aqui é o Zé Lucas e no vídeo de hoje vamos mergulhar no mundo dos estudos dos hinos da CCB no trombone. É muito comum vermos alunos apenas tocando os hinos sem realmente entender o que estão fazendo. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma abordagem simples, só que poderosa para estudar os hinos com o objetivo claro de corrigir problemas específicos e aprimorar a sua execução. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho e bora pro vídeo. Existem inúmeras situações de alunos e até músicos da igreja que querem se aprimorar. Muitas das vezes o aluno ou o músico chega para mim e fala: poxa, eu toco todos os dias, eu toco toda semana, eu estou sempre tocando, sempre estudando, até usam essa palavra estudando, e não vejo evolução. O que será que eu estou fazendo de errado? E aí eu pergunto: poxa, mas o que é que você está estudando? O que é que você está tocando, o que você está fazendo? Como é que você estuda? Aí eu escuto a seguinte resposta, uma delas, né? Eu toco o hino, eu pego algumas lições do método para tocar e tudo mais. Mas será que isso é estudar? Simplesmente tocar um hino ou até uma lição de um método não é estudar, principalmente se for uma lição que você já sabe, uma lição que você gosta, que você está acostumado, que você toca até decorado. Isso não é estudar. Estudar é você pegar um hino difícil, uma lição do método difícil, algum trecho, alguma coisa que seja difícil para você, que você não consegue tocar e resolver aquilo. Acabei de tocar no início do vídeo que vocês viram o início do hino 217 do Inário 5. É um trecho difícil, muita gente erra. E acaba que o pessoal vai postergando o problema, vai passando e nunca se preocupa em resolver. Não podemos ser assim. Temos que resolver os nossos problemas. Todo mundo tem dificuldades, eu tenho as minhas, quem está me assistindo tem as de vocês, mas a gente precisa sentar lá e esmiuçar nos míseros detalhes para você conseguir realmente resolver os problemas e estudar. Agora, o objetivo aqui do vídeo de hoje é passar para você uma maneira que você pode estudar com eficiência. Eu vou explicar para vocês a maneira que eu costumo pensar para estudar. Tem dado certo para mim, não vou dizer que é a maneira ideal e a melhor de todas, mas é o que eu faço e tem dado certo. E quem quiser, aplique isso e com certeza vocês também terão resultados. O que eu recomendo vocês fazerem se tratando de hinos? Analise o hino que você vai estudar. Vamos pegar, por exemplo, o hino 217, que foi o que eu toquei no início do vídeo. Praticamente esse vídeo inteiro vai girar em torno dele. Mas isso pode ser feito em qualquer outro. Na verdade, deve ser feito em qualquer outro hino que é difícil. 398, 88, 318, enfim. Vários hinos que são muito difíceis. Esse trabalho vai ter que ser feito por vocês. Quem sabe até em mais de uma voz, né? Lembrando que a gente precisa dominar a nossa voz e a voz alternativa. No caso do trombone, o tenor e o baixo. Mas se tratando do hino 217, o que eu recomendo vocês fazerem? Analisarem o hino. Pega ele antes de tocar, não vai simplesmente tocando. Leia a partitura, leia as notas, dá uma solfejadinha na sua cabeça. Quem sabe até solfeje junto com o metrônomo. Recomendo também quando você tem dificuldade com ritmo, com andamento, com divisão. Pega o metrônomo, põe no andamento lento. Se for o caso, põe abaixo da mínima. Não tem problema nenhum estudar abaixo da mínima ou acima da máxima. É tudo estudo, tudo é válido. Então, você solfeja ali um pouquinho, resolveu o problema de divisão, depois você dá uma lida no hino, aí você já identificou, quando você faz essa análise geral, olhando o hino inteiro, você já vai saber aonde que você provavelmente vai ter dificuldade. Porventura pode acontecer de você ir tocar e aparecer alguma dificuldade que não estava prevista, tudo bem, mas pelo menos você filtrou o máximo que você pôde. E aí depois você identifica os pontos difíceis. Se for o caso, até anote. Recomendo para algumas pessoas. Tem gente que não gosta de rabiscar o inário, né? Eu carrego um lápis no meu trombone. Quando precisa, eu anoto alguma coisa. Mas para quem não gosta, então compre 2 inários. Tenha um inário para usar na igreja, que é sempre limpinho,
e um outro inário para você poder rabiscar e anotar e escrever tudo o que você precisar escrever. E dessa forma, você faz uma análise geral do hino e vai saber os pontos específicos que você tem problema. E aí você vai ter que depois estudar especificamente nesses pontos, não tem para onde fugir. Tocar um hino do início ao fim, pegar um hino difícil, como por exemplo o 217, eu estou olhando para lá porque o inário está ali, mas você pegar um hino como esse, 217, que é difícil mesmo, não vou negar, é difícil, e você tocar ele do início ao fim 3 vezes, passar pelos pontos em que você erra e não dar a mínima para resolver, não vai resolver nada. Sinto lhe dizer, você está apenas perdendo o teu tempo. Na verdade, não vou dizer que está perdendo tempo porque você está tocando o hino, você está louvando a Deus, isso pelo menos. Mas não está agregando valor no sentido de estudo. Você não está evoluindo e não está aprendendo. Se você quer evoluir, vai ter que sentar e tocar especificamente aqueles pontos difíceis. No caso desse hino, o último pentagrama, que foi o que eu toquei no início do vídeo, é um pentagrama difícil. Não vou negar. Tem dia que até eu, se estou com a embocadura fria, não estou muito bem, não estou me sentindo legal, aquele trecho mais agudo, ele enrosca um pouquinho. Então, precisa realmente estudar esses trechos difíceis. Uma vez que você definiu os pontos difíceis, agora você tem que definir o que é que você vai praticar. Por exemplo, nesse hino 217, o trecho mais difícil dele é um trecho agudo. Então, a dificuldade nele é os agudos, no caso são os agudos, né? E você já tem na sua mente que você vai ali estudar um pouco de agudo. O que você pode fazer para resolver isso? Tudo isso que a gente já vem falando aqui no canal faz tempo. Você pode fazer escalas, você pode fazer flexibilidade, ou como eu disse no último vídeo, unir as duas coisas, que é o melhor remédio que tem, é unir escalas e flexibilidade. E dessa forma você vai ganhando agudos. Você veja, você vai estudar uma outra coisa que não tem nada a ver com o inário, mas vai resolver o problema do inário. Mas não é assim do dia para a noite. Você fazendo isso constantemente, todo dia, na medida do possível. Eu sei que todo mundo tem a vida corrida, mas quem quer ser músico, dá um jeito. Quando a gente quer alguma coisa, a gente corre atrás e arruma tempo. Arrume lá 20, 30 minutos por dia. Se você pode mais, estude mais. Pode menos, estude com o tempo que você tiver. Todo dia você vai chegar onde você quer chegar. Então você pode praticar flexibilidade e escalas, principalmente escalas em 2/8, sobe e desce, variando articulações, fazendo flexibilidade e o resultado vai chegar. Aos poucos os agudos vão indo. Uma outra coisa que você pode ter em mente, tudo no trombone está ligado à respiração. Se você tem dificuldade com agudos, às vezes não é exatamente a respiração, mas a respiração pode ajudar. Então você já põe lá no papel, estudar respiração, praticar, soltar o ar por mais tempos, praticar soltar o ar com mais pressão, pega exercícios como, por exemplo, puxa em 2 e solta em 2, repete isso 5 vezes, um exercício de hiperventilação que você pega muito ar em pouco tempo e solta muito ar em pouco tempo, você fica meio como um compressor de ar, dilata e retrai, dilata e retrai. Então, essas coisas que você precisa definir para você saber o que é que você vai estudar. Ou, por exemplo, você pode ter alguma dificuldade de ritmo. O que você vai ter que fazer? Estudar ritmo, não tem outro jeito. Então você vai pegar o metrônomo e vai estudar lá, solfejado, aquele trecho específico, aquele trecho. Você pode praticar alguma subdivisão, você pode fazer alguma variação do ritmo só para você entender, para entrar na sua mente. Depois você volta a fazer o ritmo que está escrito no inário. E aí depois você toca, porque uma coisa é solfejar, outra coisa é tocar. Certamente, se você solfeja errado, você toca errado. Mas se você solfejar certo, não é uma garantia que você vai tocar certo, mas é bem maior a chance de você tocar certo se você já conseguir solfejar da maneira correta. Outro ponto muito importante que muita gente não dá valor, e eu encho o saco dos meus alunos falando isso. Estudem com metrônomo. Não tem outro jeito, gente. Precisa estudar com metrônomo. Quem é meu aluno e está me assistindo sabe exatamente o que eu vou falar agora. Eu sempre digo, metrônomo é igual antibiótico. É ruim, às vezes dá efeito colateral, faz a gente passar mal, um monte de coisa. Mas se você está com uma infecção, alguma coisa muito, muito grave, ele resolve. Você fica curado. Então, o metrônomo ele faz a mesma coisa. Você precisa do metrônomo. Eu sei que é chato, eu sei que estressa, aquele bate-bate na cabeça da gente, irrita. Às vezes tem dia que você quer pegar o celular e tacar longe. Eu sei disso, mas não tem outro jeito. É um mal necessário. Pegue o metrônomo, estude sempre com o metrônomo. Evite de tocar até sem metrônomo. Não estou dizendo que você não pode tocar sem metrônomo, não é isso. Mas você já toca sem metrônomo nos cultos, você já toca sem metrônomo quando você vai tocar junto com alguém, com algum amigo. Então, em casa, pelo menos, se dê o trabalho de ter o contato com o metrônomo. Porque se nem em casa você tocar com o metrônomo, não vai ser na igreja que você vai tocar com o metrônomo. Um outro ponto muito importante, que foi uma técnica que eu não tinha, e quando eu aprendi isso, de fato facilitou muito a minha vida. Eu procuro passar isso para os meus alunos sempre, que é o quê? Você fragmentar um hino, ou uma música, ou qualquer coisa que você estiver estudando.
estudar aquilo fragmentado. Como eu disse lá no início, tocar do início ao fim, seja uma lição, um hino, não resolve nada. Agora, se você estudar fragmentado, ou seja, dividir aquilo em pequenas partes, facilita muito a tua vida. Então você pega, por exemplo, esse hino 217. A gente já percebeu que o ponto mais difícil dele é o último pentagrama. Eu não vou gastar meu tempo estudando o resto do hino, eu vou focar só ali. Então, só aí você já fragmentou. Só que o primeiro pentagrama, o último pentagrama, desculpa, ele é grande. Ele tem 4 compassos. E são compassos difíceis, eu não vou negar. Tem alguns acidentes ocorrentes, e sobe para o agudo, e desce para a região média. O que eu vou fazer? Às vezes estudar esse pentagrama inteiro também não é algo muito inteligente. Eu posso fragmentar 2 compassos de cada vez. Estudo primeiro os 2 primeiros, depois os 2 últimos. Ou o contrário, vou direto nos 2 últimos, que são mais difíceis, depois volto para os 2 primeiros. Ainda assim não deu certo, eu divido no compasso, estudo compasso por compasso. Repito aquele único compasso uma dezena de vezes, até aquilo ficar bem feito. Se ainda tiver difícil, estuda meio compasso. Esse hino é o hino que poderia fazer isso, porque tem muita nota dentro de cada compasso. Quando é um trecho que dentro de um compasso tem poucas notas, aí não faz sentido, né, você fragmentar tanto assim. Mas nesse hino faz sentido, porque tem muitas notas dentro de um único compasso. Então aí você pode estudar 3 notas de uma vez, 3 notas de outra. Parece, gente, uma coisa idiota, eu sei, eu falando assim, de fato até parece. Parece que isso não vai dar resultado. Mas quando você vai tocar e você percebe que você não consegue fazer nem 3 notas certo, 3 únicas notas, você fazer essas 3 notas juntas, com a articulação correta, som correto e afinação correta, quando você perceber que essas únicas 3 notas, sejam elas quais forem, você está com dificuldade, é porque aí você tem que estudar essas 3 notinhas especificamente. Você pega, por exemplo, o início do terceiro compasso do último pentagrama desse hino. Você tem Lá bemol, Ré bemol e Fá natural. São só 3 notas, mas tem gente que tem muita dificuldade para fazer Lá, Ré, Fá. São só 3 notas, mas é difícil. Para algumas pessoas isso é muito difícil. Então você vai ter que estudar só essas 3 notas. Depois que resolver isso, agregue mais 3 notas, ou agregue mais uma, mais 2. E aos poucos, conforme você vai resolvendo os problemas, você vai aumentando o espaço ali que você está estudando. Você aumenta em um compasso inteiro, depois aumenta em um compasso e meio, 2 compassos, uma frase inteira, depois um pentagrama, 2 frases, aí você já passa para 2 pentagramas e vai aumentando até você conseguir tocar o hino inteiro. O ponto é, você não pode ir para frente sem resolver o que ficou para trás. Resolva primeiro essas partes mais chatinhas e conforme isso for melhorando, você vai avançando e quando você perceber, você vai conseguir tocar esse hino inteiro do início ao fim sem errar. Uma outra coisa que eu recomendo muito vocês fazerem é se gravarem. Eu sempre gostei de me gravar. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu já posto vídeo no YouTube desde 2017. Na época eram muito mais simples, eu sei, não tinha todo esse trabalho de edição que eu faço hoje, mas eu já vinha me gravando. E quem se grava sabe, você pode tocar uma coisa o mais lindo que for. Quando você dá o play no gravador, a chance de você errar aumenta muito. Eu já vi alguns especialistas falando sobre isso e é uma coisa comprovada, é psicológico. No momento que você sabe que você está sendo avaliado, seja por um vídeo, seja por um objeto inanimado como um celular, o que for, ou uma pessoa mesmo, isso te causa nervosismo e você tem a tendência de errar. E se você se gravar, ainda que não for para postar, não estou dizendo que você tem que postar vídeo no YouTube, no Instagram, nada disso. Mas se você apenas se gravar para depois poder assistir e se autoavaliar, isso já vai ajudar muito. Você vai ali controlando os seus batimentos cardíacos, você vai perceber que quando você dá o play no gravador, o coração já começa tuc 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 tuc. Por quê? Você já ficou nervoso. Então se você se gravar, você consegue controlar, você consegue adquirir esse controle, claro, conforme o tempo for passando. Quem nunca passou por uma situação de ir num ensaio local ou regional ou o que for, e o bendito do encarregado às vezes é teu amigo, é teu parente, é alguma coisa tua, e fala, agora só o irmão fulano vai tocar sozinho. Pronto, tá feito o problema. Eu mesmo, isso acontece comigo às vezes até hoje. Tem um tio meu que é encarregado regional nos Estados Unidos, quando ele vem pra cá, às vezes ele pede pra eu tocar sozinho nos ensaios e sem me avisar. E é nos momentos que eu tô despreparado. E o coração começa, tuc 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 tuc, eu fico nervoso. Tô assumindo aqui, diante de todo mundo que está me assistindo. Então, é óbvio que todo mundo vai ficar nervoso. Tem gente que fica nervoso só de tocar na igreja. Eu conheço gente que fala só de estar sentado na orquestra. Pode estar lotado a orquestra, mas só de estar sentado ali, ele já fica nervoso. E se você se gravar, você consegue adquirir esse controle e depois consegue se avaliar. Você vai assistir o vídeo e vai falar, poxa, eu errei nisso. Eu não respirei direito aqui. Eu não articulei bem nesse trecho. Aqui ficou ligado e não tem ligadura escrito.
aqui é ligado e eu fiz articulado. Você consegue avaliar esses pontos, que é o que você tem que fazer. Uma das últimas dicas que eu tenho para vocês é: faça uma rotina de estudos. Isso é uma coisa que infelizmente os músicos de igreja, não só da congregação, mas músicos de igreja em geral, não têm esse costume. Eu mesmo não tinha, só fui adquirir esse costume depois que eu já estava na faculdade, e não foi logo de cara. Sofri ainda por muito tempo por não conseguir desenvolver uma rotina de estudos. Mas eu recomendo para vocês, tenham uma rotina. De fato, da mesma forma que você tem a rotina de acordar de manhã, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho e sair tal hora, enfim, desenvolva uma rotina. Separe um tempinho do teu dia. Gente, 20 minutos, o dia tem 24 horas, não é possível que você não consiga tirar 20 minutos para pegar o teu instrumento, fazer meia dúzia de exercícios. Não é possível, não tem como você não ter 20 minutos. Você consegue. Ah, mas eu moro em apartamento. Compra uma surdina. Compre uma surdina de estudos. Tem surdinas aí que são muito baratas e acessíveis. Compre uma surdina de estudos. Você consegue tocar, às vezes, até de madrugada. Se você se fechar num quarto, ninguém vai nem escutar o que você está tocando. Tem surdina para eufônio, para trombone, para trompete, por que for. Todo instrumento tem uma surdina de estudos. E assim você consegue manter um contato com o teu instrumento sempre. Mas separe 20 minutos do teu dia que seja. Se puder mais, vai mais. Se puder 10 minutos, vai 10 minutos. Vai no tempo que você tiver. Melhor é o feito do que o perfeito. E dessa forma você estabelece que quando você for estudar, você vai fazer primeiro respiração. Sempre comece com exercício de respiração, recomendação minha. Depois você faz alguns exercícios de nota longa, flexibilidade, que eu já passei aqui no vídeo anterior, um pouco de escalas também. Depois você já está mais aquecido, faça os dois juntos. Por último, pegue 1, 2 lições do método e, se der tempo, um hino também. Se conseguir tempo ainda, faça um hino até em outra voz. É importante a gente praticar outras vozes. E pratique também o que você não vai tocar no inário. Na igreja, a gente só pode tocar tenor e baixo no trombone. Pratique o contralto. É agudo, mas pratique. Você só tem a ganhar, você não vai perder se você fizer isso. Se não tiver tempo, também não tem problema. Pratique o tenor e o baixo, tá certo. Pratique o soprano. E outra, todos os dias você vai pegando. Se hoje você pegou o tenor e não deu tempo de fazer outra voz, amanhã você faz o baixo. Amanhã sobrou tempo, faz o baixo ou o soprano. Não deu tempo, faz o soprano no outro dia. No outro dia aí você pega outro hino e vai sempre variando. Mas se você se mantém constante, aí você vai chegar no resultado que você quer. Eu sempre digo para os meus alunos, aprender a tocar um instrumento, se desenvolver no instrumento musical, é igual investimento na Bolsa de Valores. Você comprar uma ação na Bolsa de Valores não vai te deixar rico, mas se você faz aquele trabalho constante, todo mês investindo, todo mês reinvestindo os lucros, os dividendos, quando passar de muitos anos, você vê um resultado. Instrumento musical é a mesma coisa. Você estudar 10 minutos em uma semana apenas não vai te dar resultado nenhum. Mas se você pegar ele todo dia, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, todos os dias você se fazer constante, você vai chegar lá. E outra, não é sempre que a gente consegue estudar a mesma coisa todo dia. Vai ter dia que você vai conseguir estudar por mais tempo, tem dia que vai ser por menos. Mas estude, não fique sem. Estude, que você só tem a ganhar. Chegamos ao final do vídeo, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a compreenderem melhor como estudar os hinos da CCB no trombone. Para quem ficou interessado nos meus e-books 100% digitais, todos os links estarão aqui na descrição do vídeo como de costume. É só clicar e aproveitar. Lembre-se de que cada hino possui seus desafios e características únicas, e dedicar tempo para estudar de forma estruturada e com objetivos claros fará toda a diferença no seu progresso. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos músicos e comentar aqui embaixo quais são as suas dúvidas e experiências sobre estudar os hinos da CCB no trombone. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!